debatedor não tem que pôr slide, né, gente? Debatedor que pôr slide vai ser expulso, mas eu vou pedir a clemência. Eu realmente vou tentar, vou pegar alguns dados só, para a gente, em cima, e que são bem relacionados com as questões que foram trazidas, para ver o que o Fundeb que está aí, que tendências apareceram, né? E nesse sentido ver se essas tendências podem ser acentuadas, né, ou minimizadas no novo Fundeb. Então eu juro que, Nalu, me cobra aí, são 10 para as 4, tentar no máximo 15 minutos, mas acho que, então, qual é o teu nome? Sabrina, vamos Sabrina, já começa pulando, que aí tudo já, não, é que isso já foi comentado, então pode pular o próximo, vamos para as tabelas, eu gosto da tabelinha, é isso, né? Então, aqui a Nalu já trouxe essa tabela, mas só para chamar a atenção, né, que 37%, né, dos municípios, isso aí eu estou usando a portaria de abril, a Nalu, como sempre mais atualizado, usou a portaria acho que de agosto, mas para mostrar o seguinte, você fala, nossa, 37% dos municípios brasileiros foram beneficiados com o VAT, né, como se descobriu até em Roraima. Mas o que a gente tem que entender, né, é que o valor naquela época era 470 por mês. É isso que a gente tem que ter clareza, né? Nós estamos falando de 470 por mês. Então, quanto custa uma escola de qualidade? Quanto custa a mensalidade do setor privado, né? Os segmentos, os economistas do mercado, não o economista do nosso Evilásio, que são economistas dos movimentos sociais, eles adoram falar da eficiência do mercado, né? Que o mercado usa bem o seu dinheiro. Bom, quanto custa? Eu bato muito nesse argumento, porque eu acho que ele ajuda o debate. Porque, primeiro, o Tiago sempre coloca também, vamos falar de mensalidade, quanto se gasta por mês, né, com aluno, porque esse é o discurso do mercado, né? Quer dizer, qual é a mensalidade de uma escola privada? É pelo menos 1.500 uma escola privada de classe média, bem média, né? A hora que a gente vai para a elite é 2, 3 mil reais fácil, né? Então, é 470, né? Então, acho que é ter clareza disso, dar uma dimensão. Eu pus o número do CAQI ali, um chute, na verdade, né? Uma tentativa de atualização, que seria algo próximo de 800 por mês. Eu não gosto dessa ideia porque quando a gente está debatendo hoje VAT, essas coisas, é valor médio. Valor médio não é bom, porque é óbvio que o custo de uma creche de qualidade é 3 vezes o custo dos anos iniciais, né? Porque é tempo integral, porque o número de crianças por adulto é menor. Então, mas já que a linguagem é da média, quer dizer, eu diria, pensar o seguinte, um VAT mínimo de 800 por mês, a gente estaria começando a conversar, tá certo? Quer dizer, a gente começaria a estar com, mas nós estamos com 470, o slide mais novo da Nalu melhorou um pouquinho, foi para 472, né? E depois nós vamos ver por que esse valor está subindo também, né? Esse valor está subindo porque a matrícula está caindo dentro do fundo. Então, é um aumento artificial no valor por aluno, né? Ele decorre não necessariamente de uma melhora do dinheiro da educação, mas como eu tenho menos matrícula, né, e eu vou dividir o dinheiro pela matrícula, com menos matrícula eu vou ter um valor por aluno maior, percebem? Então é isso. E aqui eu pus algumas mensalidades de 2016, né, só para vocês terem, né, esse aqui ganha o Enem, né, 3 mil reais, e ganha o Enem ainda com o truque, mas vamos lá, né, meu papel aqui é debater. Vamos lá, Sabrina. Isso, aqui eu peguei um exemplo, reforçar o que a Nalu deu, mas eu acho que é legal para entender essa lógica, que às vezes dá nó na cabeça. Tá bom, Zé, mas na prática, né? Essa secretária, será que ela tem que comemorar mesmo? Então, eu peguei lá, isso aí foi uma apresentação na Bahia. Então, Manga, Minas Gerais, né? Beira de São Francisco, se não me engano, né? Então, Minas Gerais não tem a complementação VAF, né? Então, Manga, sem complementação, ela teria 448 por mês. Aí, Manga recebe complementação VAT, mais 22 por aluno, para chegar no 470. Percebe? Então, quer dizer, não é porque está recebendo a complementação VAT
que esse valor é significativo, é ter clareza disso. Aí fomos lá, né? Salvador permite a discussão do híbrido, né? Então, Salvador sozinho, sem complementação, 523, opa, mais até do que o mínimo. Mas Salvador recebe complementação VAF porque a Bahia recebe complementação VAT. E aí foi a polêmica do híbrido, né? Porque o Todos pela Educação dizia, não, isso é um absurdo, né? Quer dizer, Salvador é um rico de um estado pobre. E o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar essa complementação que existia antes. Bom, você simplesmente tiraria R$ 115 por aluno da rede municipal de Salvador. Você arrebenta essa rede, né? A hora que eu multiplico pela matrícula, se não me engano, dava acho que 100 milhões, não lembro agora o número, era um número muito elevado. Quer dizer, você quebra. Então, por isso a Fineduca, a campanha, se posicionaram claramente no híbrido, ou seja, quem tem direito adquirido, aqueles que entraram na lógica do fundo, eles não podem ser penalizados, né? Então, mas não recebe VAT, aí é o lado interessante do VAT. E por último, peguei 2 da Bahia aqui, né? Nazaré, que Nazaré não ajudou muito lá, o Jesus, o Messias Nazaré não ajudou muito. Então imagine o seguinte, Nazaré na Bahia, se não tivesse complementação nenhuma, teria que se virar com R$ 143 por mês. Imagine o que é se virar com 143 por mês. Aí, opa, mas está na Bahia, então recebe o 115, né, que é a complementação do modelo anterior, chamada VAF. Mas também recebe a complementação VAT. Então, é uma maravilha, né? De 143, ela mais que triplica. Então, a gente vê o potencial positivo da complementação VAT. Méritos aqui do Tano, que não vai poder estar aqui hoje, que foi uma pessoa que formulou essa ideia. Mas para chegar em 470, tá vendo, gente? É todo o mecanismo, mas o teto é 470, né? E por último, o Pindaí, que eu brinco que Pindaíba, o cara que está na Pindaíba, né, está meio mal, Pindaí não estava tanto assim na Pindaíba, né? Então, ela tinha 350, recebeu 115 e ganhou 2 do VAF, né? Olha que maravilha, né? Então, é só para entender um pouquinho essa lógica, eu acho que esse exemplo às vezes dá uma dimensão mais real, né, do que acontece. Então é isso, vamos lá, vamos acelerar, né? Aqui a gente mostra também o peso dessa complementação. Então, na verdade, ela vai fazer diferença mesmo, ou seja, em que municípios essa complementação faz dobrar o valor aluno, né? Em 3 municípios, né? E dobrar para chegar no 470. Vocês não estão aguentando falar mais nisso, mas, quer dizer, só para entender, quando eu estou dobrando, né, eu chego em 470, né? Vamos chegar nos 470. Aqui é do Tano, inclusive, essa é uma projeção que ele fez antes, mas ela é interessante, porque vocês podem argumentar o seguinte, não, Zé, mas a complementação agora é só 5%, e ela vai chegar em 10,5%, tá certo? Então você fala, não, você tá enganando a gente, né? Porque na verdade o valor final é o dobro. Só que o que acontece? O exemplo que eu dou é pegar um copo, opa, está cheio, um copo e pegar um prato, e vou colocar água nos dois. No copo a água sobe muito mais rápido, vocês concordam? No prato a água vai espraiando. É isso, quer dizer, à medida que essa complementação vai aumentando, mais municípios passam a receber. Então, é muito bom esse gráfico do Tano, que vocês veem que começa a subir muito devagar no final. Ali é o valor aluno, está clara essa ideia? Porque é óbvio, quanto mais dinheiro, mais municípios são alcançados. Então, a subida do valor vai sendo muito, por isso que nós não vamos ficar muito longe, em valores atuais, se está 470, vai chegar nos 500 e pouco, né? Então é isso, quer dizer, mesmo trabalhando com o valor total. 50, né? Acho que isso não se discutiu muito aqui, acho que vale a pena debater. Agora 50% do VAT tem que ir para a educação infantil. Então muita gente viu isso como uma prioridade da educação infantil, né? Legal, né? Eu estou trazendo um estímulo para a educação infantil. Lê do engano, né? Porque os 50% da educação infantil, ele não é calculado antes, na hora de distribuir o dinheiro.
Está claro? A distribuição de dinheiro não quer saber se há prioridade ou não há, né? Pode beneficiar um pouquinho o fator 1,5 lá, mas, quer dizer, esse critério de 50% é depois, né? Ou seja, o município que tem um menor atendimento, e aí a fórmula do INEP de atendimento eu acho bem legal, né? Não vamos discutir aqui, mas ela é boa, porque a gente tem uma dificuldade de calcular o atendimento na educação infantil, porque para isso eu precisava de censo do IBGE todo ano, né? E nós não estamos tendo nem de 10 em 10, né? Quanto mais de ano em ano, por município. Então o IBGE achou uma solução engenhosa. Então, na verdade, o que ele faz? Ele obriga, no uso da complementação VAAT, o município que tem um atendimento menor mostrar um maior esforço com a educação infantil. Então, é no uso do dinheiro, e é só no uso da complementação VAAT. Você está claro? Então, aquele município que recebeu R$2, é em cima daquele R$2. Não sei se ficou claro. Então, ontem a gente apresentou um trabalho, que a Bianca e eu fizemos, que a gente mostra assim, a probabilidade de isso induzir uma melhora na educação infantil, a minha leitura, pelo menos, é pessimista, né? Isso aí foi, né, cortina de fumaça. Bom, vamos andar agora, piso não, mostrando que o piso está convergindo, né? Estabilizando, está virando teto, né? Aí tem os estudos aí do grupo de carreira, que está mostrando que, de um lado, houve um avanço para nível médio, só que aí o fato de você ter um diploma de nível superior, o impacto é zero na remuneração, né? Você está acabando com as carreiras, né? É isso, vamos lá que eu quero... Aí é mostrar que a política de fundos, ela desestimula o atendimento, então é a matrícula caindo, e onde a matrícula cai? Cai na EJA, a EJA que paga o pato, né? Cai na educação rural, 33 mil escolas fechadas, né? E se eu for num tempo maior, claro que o rural é muito mais complexo, né? Você tem toda a questão do capitalismo no campo, etc. Mas 33 mil escolas, né? É uma loucura, né? O outro elemento rápido, e já são 4 horas? Não, então tá bom. É a questão do conveniamento, que a Andressa tocou, né? Então, o que a gente observou durante o Fundeb? Um estímulo ao conveniamento em creches e uma queda na pré-escola, porque tinha uma trava para a pré-escola na regulamentação do Fundeb. Uma trava que foi sendo empurrada, mas que parece que foi positiva. Mas o meu medo é que o setor privado hoje ele tem muito mais interesse na pré-escola do que na creche, porque o custo é muito menor. Então, o meu medo é essa curva aqui continuar subindo para a creche e começar a crescer para a pré-escola. Esse eu acho que é um risco objetivo. As OS, eu acho que nós vamos começar a ter OS corporativa, né? Igual um pouco a Vera trouxe essa discussão, né? Então, um pouco o movimento charter nos Estados Unidos. Então, você passa a ter uma OS nacional, que vai oferecer, porque hoje o conveniamento, ele está em poucas cidades, poucas e grandes cidades. Para vocês terem uma ideia, metade do conveniamento em creche é na cidade de São Paulo. Em São Paulo, assim, para uma criança que vai numa creche municipal, 5 vão numa conveniada. Né? E Distrito Federal, que é outra tragédia também. Né? Porto Alegre, acho que também. Né? Mas só para mostrar, assim, aqui eu acho que é um ponto que temos que olhar. Vamos agora para os finalmente? Não, eu peguei um último exemplo, aqui sempre tenho, né, Malu? Eu peguei o Iramutã, é a questão da educação do campo, né, gente, das escolas rurais. Então, não combinamos não, né, mas peguei em Roraima também. O Iramutã, não sei se tem alguém do Iramutã aqui, 106 escolas, 104 rurais, né? 61 escolas têm até 30 alunos. Aí eu peguei a escola indígena Luiz Henrique Ribeiro, ufa, Macuxi no final, né? Então, pelo menos tem um Macuxi no final. 3 alunos. Então, o que é construir uma escola de qualidade com 3 alunos? É claro que tem muito aluno que está fora da escola. Então, é óbvio que dá para me aumentar essa escola. Está claro? Eu acho que esse é o ponto 1. Segundo, quando eu estou falando em escola rural, geralmente eu estou pensando em anos iniciais, alguma coisa de pré-escola e às vezes tudo junto. Mas isso nós precisamos pensar. A Fineduca, o que é construir uma escola de qualidade, né? Numa terra indígena,
né, que obviamente não vai ser essa escolinha que a gente está acostumado com ano 1, ano 2, ano 3, ela vai ter que ser diferente, né? Trazer a educação de jovens e adultos, né, para dentro da escola. Então, ela não vai ser uma escola de 3, mas acho que, quando muito, vai ser uma escola de 20. E vai ser uma escola que tem que pegar da creche até a EJA, e o ensino médio dentro, percebem? Isso eu acho que é algo que a gente tem que pensar, e eu acho que é um exercício interessante. E eu acho que é isso. Aqui, tem um último, eu não vou comentar o exemplo, que tem a última, mas tem um problema estrutural no Fundeb, que vem desde lá de trás, que o Fundeb ele trabalha com duas grandes fontes, né, no caso dos municípios, o ICMS e o FPM. No caso do ICMS, o Fundeb é positivo, ou seja, ele tira do mais rico e passa para o mais pobre. E como o ICMS é um tributo indireto, né, ao fazer esse outro critério, ele está reduzindo as desigualdades. Mas com o FPM, ele faz o efeito inverso. Porque o FPM, ele dá um valor bem maior para os municípios bem menores. E isso é assustador, né? A gente tem o Santa Cruz da Esperança, a Bárbara me orientando, eu sempre trabalho, a gente fala que é Santa Cruz da Desesperança, né? É um município de 2.000 habitantes, né? Ele está 80% municipalizado, né? E eu mesmo ensinava assim, quanto mais municipalizado, mais ganha do Fundeb. Não. Santa Cruz da Esperança, mesmo tendo 80% de municipalização, ele perde para o fundo. E nós estamos falando, gente, de algo como mais de 20% dos municípios brasileiros. E o pior de tudo, a hora que eu vou ver o VAT de Santa Cruz da Esperança, ele parece que é rico. Percebe? Você dá a ideia do falso rico. É um município com alta vulnerabilidade, porque ele não tem escala, não tem economia de escala. Então, isso, né? E a Confederação dos Municípios, em vez de trazer esse debate, que eu acho que é um debate atualíssimo, ou seja, nós estamos sendo penalizados, nós, os pequenos municípios, eles ficam pedindo para perdoar os prefeitos que não aplicam os 25, né? E votam e aprovam, né? Então, só para, acho que é essa questão. E aí a última, que é as recomendações, já estourei, né, Nalu? Mas as recomendações são para abrir o debate. Primeiro, política de fundos, né? Num país de tributação regressiva como a gente, tem um lado bom. Quando a economia cresce, se arrecada mais. Então, sem crescimento, nada faz, nada anda. Então, quer dizer, tem que ter política de crescimento, né? Parece que o novo governo está com esse discurso. E não é qualquer crescimento também, né? Tem que ser um crescimento inclusivo. Segundo, o dinheiro não está aumentando, então a matrícula não está aumentando. E mesmo que o dinheiro aumente, não há estímulo. Por isso a gente tem defendido que o primeiro A do VAR, né, que nasceu pagão, né, é a única sigla que eu conheço que não tem explicação do que a sigla é. Não batizaram, né, pagão VAR, né? 25 de dezembro, olha o dia que escolheram, né? 25 de dezembro. É pagão, coitado, nasceu o pagãozinho, o coitado, né? Mas coitado, quem vai pagar o pato? Mas o primeiro A, quando eu olho a Constituição fala atendimento, melhoria do aprendizado e redução da desigualdade. O primeiro A, se não tiver atendimento, como é que eu posso falar em aprendizado? Então, eu acho que isso tem que ser uma campanha. O que é que a gente tem defendido? Os primeiros 5 anos do VAR é para pôr criança na escola, em total acordo com o que está na Constituição, e em total desacordo com essa lei, que na verdade essa lei, para mim, está inconstitucional. Aproveitaram o 25 de dezembro ali para cheio, né, como a Nalu mostrou, de passa-moleques, né? Então, acho que isso é prioridade. O VAT avança na equalização, mas ainda é a metade do CAQUI, pelo menos, né? Lembrando que o CAQUI, gente, é o padrão mínimo, né? O fator de ponderação completamente não reflete custo, né? Aí é cobrado do INEP, que é dever legal do INEP. E por que eles não fazem os estudos? Porque qualquer estudo de custo sério vai mostrar que o valor 470 é merreca. Estímulo à privatização via convênios, né? Sobrecarga nos municípios, né? Por quê? Porque onde estão os desafios maiores? Educação do campo, educação infantil, que é onde estão exatamente os municípios, né?
o erro estrutural, que eu já falei, penaliza os menores via FPM. A gente precisa aprovar o CAC, né? o CAC, mas o CAQ, entendendo o CAQ como padrão mínimo, né? Luta da campanha desde 2002, né? Porque ele resolve a questão do fator de ponderação de uma forma muito mais lógica e faz aquilo que o mercado cobra, mas foge do debate, que é vincular o dinheiro ao insumo na escola. Porque aí eu dou para o Tribunal de Contas, né? Acho que o pessoal está aí do Tribunal de Contas, dizer o seguinte: com esse valor eu consigo que toda escola tenha uma biblioteca, eu consigo estabelecer um limite de aluno por turma. Então, isso dá para o agente estatal um mecanismo preciso de controle e para o pai também. Por que na minha escola tem 30, 40 meninos na turma, se o CAQ determina que são 20? Percebem? Então, eu consigo vincular o dinheiro, o recurso, o repasse do ICMS vai fortalecer a famosa lógica do Ceará, né, que é preparar para a prova. A questão que eu sempre falo é o seguinte: uma boa escola, os meninos vão bem na prova. Mas não é porque os meninos vão bem numa prova que a escola é boa. Né? Acho que esse é o paradoxo. Acho que a gente precisava estudar mais o Ceará, né? Aqui é um pouco provocativo o que eu vou falar, mas quer dizer, o Pará vai bem, o Pará não, o Ceará, não pode parar no meio, né, velho? O Ceará vai bem na nota, mas no resto parece que não vai. Então, será que a educação realmente é boa? Eu acho que essa é uma discussão, né? Com todo respeito, né? É claro, até com os limites de uma educação, mas o que a gente espera de uma educação boa é que esses indicadores se reflitam em outros, e a gente não vê. E a última, né, é o que a Ana Lu já mostrou, quer dizer, ampliou a complementação, mas à custa do resto, né? E aí a grande conquista do salário de educação. Já falei demais, agora estourei, e vamos abrir o debate, né, gente? Esse negócio de copa aqui ficou uma confusão. Olha lá. Por favor, gente, pessoal que for se inscrever, já se aproxima mais. Desculpa, não quer ficar no meio? Por favor, nome, né? Tá. Já sabe tudo, né? Boa tarde, eu sou a professora Maria Cristina, da PUC Goiás. Boa tarde a todos e todas, né? Então, gente, eu queria fazer aqui até um pedido, tanto para a Ana Lu quanto para a Andressa, para aprofundar um pouco mais as questões do artigo 14, né, do novo Fundeb, que fala a respeito das condicionalidades, e socializar aqui uma experiência do nosso Estado, né? Lamentavelmente, às vezes, sempre quando eu venho nos eventos e venho trazer experiências do Estado, a gente não traz coisa muito boa para falar, isso é ruim, né? Mas eu penso que nós precisamos falar um pouco também do que acontece. Quando a Ana Lu dizia a respeito da corrida dos municípios para poder resolver aquelas condicionalidades, isso em Goiás foi uma coisa assim absurda, os municípios saíram correndo para atender aquelas condicionalidades a cargo deles, e nós tivemos, inclusive, o Estado que veio com ele já veio com um projeto de lei que ele fez para a rede, relacionada à indicação dos diretores por aspectos meritocráticos. Ele pega esse modelo, essa lei do Estado, e socializa com os municípios, para que os municípios fizessem a replicação dessa legislação. Então, assim, sem discussão, com medo de perder recurso, com medo de perder esse adiantamento, os municípios, muitos deles, né, acabaram aprovando esta lei, dizendo que ela era importante para atender à condicionalidade. E um outro aspecto também que foi feito em Goiás é o programa, a lei que implementou o Alfa Mais, né? O Alfa Mais é um programa que existe no Estado, regulamentado por lei, de agosto de 2021, e que o Estado de Goiás estabeleceu uma parceria com 98% dos municípios, 98 aderiram. E qual era a ideia? Se você aderir, você está atendendo, nós, enquanto Estado, estamos fazendo o trabalho da parceria, né? Então, o Estado está ajudando, está cumprindo desde a LDB com o Fundeb,
Nós também estamos resolvendo a questão de olhar a avaliação, porque aí foi criado o SAEGO, que é o Sistema de Avaliação do Estado, e ele trabalha com as questões do IDEB. Então, nós já temos parceria, nós já temos um programa de alfabetização, nós já temos rendimento, isso incide na lei que o Estado fez para aprovação também do ICMS. Então, ele resolveu tudo numa lei só, e quem segura o Alfa Mais é a Fundação Alemã, é o Instituto Natura, é a Associação Bem Comum, né? E nós estamos diante ali de mais uma passada dos recursos públicos para o setor privado. Então, assim, difícil, né? E, assim, o que eu queria que vocês até dialogassem e nos ajudassem a pensar é que, como todos esses fatores, os incisos do artigo 14, só serão realmente regulamentados, só serão aprovados a partir do ano que vem, se existe algum movimento, né, porque o FNDE agora virou apagão, você não fala com ninguém lá, né? Se isso realmente existe alguma forma dos municípios terem mais um tempo para poder repensar, ou se realmente nós temos que cumprir essa legislação, essa norma que está lá. Obrigada. Muito obrigado. Passo para o Juca. Vamos fazer as rodadas de 3 e a Andréia na... Tá, o Juca... Tá, e o Daniel... Então, tá bom. Vamos lá. Vamos com os 4, então. Juca, Andréia e Daniel. Tem que ser aqui na frente da mesa? Ah, você tem vergonha? Eu? Sou sem vergonha, você sabe, Marcelino. Bonita a cabeça. Bonito. É estranho, né? Mas é para filmar isso? Tá bom. Gente, bom estar aqui de novo, conversar com todo mundo. Andressa, Nalu, excelentes, fortes e cheias de informações as apresentações de vocês. E o Zé, os comentários de sempre que o Zé havia 15 dias atrás, a gente discutiu exatamente isso, né? Já batemos o papo, mas queria dialogar com vocês e com o pessoal aqui da Fineduca sobre algumas questões, né? A gente está, claro, otimista, feliz, contente, porque, né, desgraceira, em tese, né? Dia 31 de dezembro acabou, né? Vamos começar uma nova fase mais interessante, melhor, decente, né? Com civilização de volta, agora com problemas, né? Problemas da atual questão, mas também do passado. Quero falar mais do passado do que do futuro, né, para a gente entender o presente. A gente, diria que a minha avaliação, eu só pude, primeira vez presencialmente que a gente pode falar isto, né, que estava com a pandemia, mas para mim a Fineduca deu um salto organizacional e de capacidade de articulação durante a pandemia e por causa no Fundeb, na tramitação do Fundeb. Não é? A gente é outra entidade, antes e depois dessa tramitação. Não é? Eu acho que a gestão que acompanhou o Fundeb, a Nalu na frente ali, mas a Nalu coordenando um monte de gente que foi para cima de tudo quanto é ator, fez um trabalho excelente justamente para levar as nossas notas técnicas, que foram um montão delas, né, para a gente discutir. Então, acho que a gente está numa nova fase e o Fundeb foi central. Então, bom com essa mesa. O que o Fundeb talvez possa ser central para a nossa entidade também, na nossa articulação daqui para frente? Então, a minha pergunta original para a Nalu e para a Andressa seriam os nossos novos passos. Não é? Então, Fineduca 2023, 24, 25, qual, na visão de vocês, são as principais ações que a gente deve tomar? Quais são os nossos focos? Quais são as nossas prioridades? Não é? E, não só tematicamente, mas em termos de atores e interlocutores. E eu estou mais preocupado com atores e interlocutores do que com o conteúdo especificamente. Eu vou explicar por quê. Porque acho que, em termos de fontes, por exemplo, a gente tem que se reposicionar como entidade, na minha avaliação. Porque uma das nossas principais questões de fontes tinha a ver, por exemplo, com os 10% do PIB. Para novas verbas, era central para a gente. Então, provocação do Világio, e eu acho que a gente tem que comprar a provocação dele. Como a gente defende, se é que a gente continua defendendo 10% do PIB? Não é? E aí, nós, nossos grupos, têm problemas com isso, historicamente. Não é? Porque a gente gosta de falar em todas as nossas teses e textos aqui, a hora que fala lá do Fundef, lá atrás,
Fala que o FHC vetou. Desgraçado, sem vergonha, vagabundo. Ok. E nós esquecemos que governos Lula e Dilma não derrubaram o veto. Não colocaram sequer para discussão. E não precisava disso. Bastava executar. Se tem caixa, se está com a caneta na mão, faz, mesmo com veto. Não fez. Então, ou bem, a gente vai falar daqui para frente, não é exequível, não dá. Portanto, o FHC estava certo, Lula e Dilma também, portanto, vamos reduzir. Ou a gente vai achar um outro argumento para defender isso. Né? E a outra coisa na questão do Fundeb é o mesmo, dos fundos, né? Que é a questão do seguinte, o FHC, ele não queria ter nenhuma vinculação em termos de complementação, nada, era zero complementação da União. Não sei se vocês lembram disso, né? Vou lembrar para os jovens. Era um Fundef sem complementação da União, era só repartir, juntar o bolo dos estados e municípios e repartir, se virem, era isso. No Congresso, isso foi revertido, colocaram os penduricáriozinhos, mas tinha o conceito de complementação, entrou no Congresso Nacional. Não é? No Fundeb, já Lula, se vocês lembram, o projeto de lei Lula era Fundeb sem creche. Lembrem-se disso. Saiu da Casa Civil, onde a futura presidente estava coordenando, um Fundeb sem creche. Nós, os movimentos, e no parlamento, derrubamos o governo de novo. Então, para mim, nos fundos, as principais derrotas foram dos governos e no parlamento. Então, eu fecho em questão. Eu acho que nossos principais interlocutores são os movimentos e, pela ordem, o parlamento e os governos. Porque a minha avaliação é para botar fogo um pouco na brincadeira, governos, federais pelo menos, mas governos, do ponto de vista de financiamento da educação, são conservadores. São conservadores. Querem menos verba para a educação. Ponto. De esquerda e de direita. Até porque na Fazenda a gente nunca teve ninguém de esquerda em Fazenda e Economia. Então, eu queria um pouco discutir com vocês, viu, Andressa? A minha avaliação, vitória nossa no Fundeb, sim, 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 sim. Porém, foi com a direita. Foi com a direita. Nós vencemos com a direita do nosso lado. Se não fosse Dorinha, DEM inteiro em peso e Centrão, a gente não ganhava. É a minha avaliação. Então, eu queria um pouco discutir. Veja, temos que interlocutores, para mim, Congresso, inclusive o Centrão, é interessante. Por quê? Porque eles governam o Brasil, os governos do Estado e governos municipais. Portanto, eles estão interessados em mais verba para a educação. Pauta comum com a gente. Então, articulação com a direita, é isso que eu estou propondo aqui. Isso aí, Juca. O Juca já está nomeado interlocutor. André, alegria de ter André aí depois de uma longa viagem com o Mineiro, né, André? Lembrando os bons tempos de viajar, né? Boa tarde. A minha pergunta é mais simples do Juca. Mas queria perguntar duas coisas. Uma é... Eu tenho me preocupado, pensado um pouco que a gente, nessa trajetória da política de fundos, inclusive fundou uma associação e melhorou muito em termos de controle e de compreensão, acho que nem no controle social não, mas da compreensão dos mecanismos, que era muito difícil e, né, a gente foi... Eu tenho a sensação que nós voltamos a 96, 97, porque a quantidade de variações agora são muito grandes. E eu queria ouvir um pouco vocês isso, quer dizer, esse desafio que é a gente, com tudo que a gente já andou, a gente pensar que lugar o controle social vai... Porque tem algumas contas que agora é impossível fazer no nível municipal, né? Coisas que a gente tinha aprendido a lidar na disputa local e que agora, quanto mais relacional é os indicadores de distribuição, mas eu tiro a possibilidade do debate local, né? E aí me parece que isso coloca um elemento novo. E a outra que eu queria era ouvir um pouco mais, Nalu que falou disso, mas, enfim, vocês, se quiserem entrar na discussão, da questão dos resultados no VAR. Qualquer que seja o formato, mesmo que a gente enfrente desigualdades raciais, mas se a gente lidar com a ideia de resultado, me parece que tem uma armadilha que a gente conseguiu ficar fora dela nesses anos e agora ela está dentro, né?
E aí fico pensando se a questão não é a gente lidar com redução de desigualdade na matrícula. Porque se a gente pegar, sei lá, na educação infantil, os negros, os mais pobres, os mais vulneráveis estão fora, né? Quer dizer, como é que a gente faz... como é que a gente segue combatendo a ideia de resultado? Na verdade, a pergunta é essa. Obrigado, Andréa. Agora o Daniel. Vai, Daniel, dá um relato aí esse GT transição. Vai ser transição mesmo ou é só para levantar poeira? Vamos lá. Responde rápido, assim. Faz um nariz de cera, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Imagina, o prazer é meu. Inclusive, sou sócio da Fineduca agora. Eu não era antes. Até me perguntaram por que eu não era sócio da Fineduca. Eu estava na coordenação da campanha, não cabia, tinha um conflito ali de interesse, né? Mas agora está resolvido, não sou mais coordenador. A Andressa é coordenadora e é sócia. Tem um conflito de interesse aí. Tá certo. Bom, rapidamente eu vou dizer, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todas e todos. Está difícil o trabalho lá na transição, depois quem tiver interesse. Hoje de manhã a gente fez uma reunião aqui com o sindicato de professores para contar um pouco como está sendo a experiência. E era uma reunião muito segura, então a gente pôde relatar todos os processos. Depois, quem tiver interesse também, eu estou à disposição. Algumas questões, Nalu, eu peguei muito rápido sua fala, porque está tendo agora as reuniões e a gente entra online nas reuniões da transição. Daqui a pouco recebe o Sinasef, e eu que fiz a ponte, então eu vou ter que voltar para lá. Mas na sua fala, eu acho que tem um aspecto importante, e eu estou bastante dedicado a isso na USP, da gente começar na área de educação se aproximar da ciência política e da sociologia política para analisar os processos de construção das leis educacionais. E aí eu peguei lateralmente, até depois conversei com o Salomão, talvez eu esteja errado, mas até porque não é uma crítica, é só uma observação. Os dois processos de Fundeb foram muito intensos, só que foram de características muito distintas. O primeiro Fundeb, o livro da Iracema retrata muito bem, teve até uma mobilização maior em termos de presença no Congresso. O Marcelino já estava com a gente, o Salomão estava no SEDECA Ceará, vindo para a ação educativa no final. Mas a grande estrela daquele momento foi os Fralda Pintadas, que é uma ideia que surge da Denise Carreira, inclusive, que é a minha antecessora na coordenação da campanha, e que foi um movimento pela inclusão das creches, que a partir daí que a gente conseguiu debater a complementação da União. O livro do Paulo Sena também conta um pouco essa história. Então, foi o movimento mais popular, né? Nesse Fundeb, eu até me lembro a gente estava perdendo tudo. Eu falo que tem 3 relatórios do Fundeb, né? Primeiro relatório do Fundeb, início de 2019, a proposta do VAT total, né? Sem nenhum tipo de modelo híbrido. Era o relatório do Todos pela Educação. A gente faz uma reunião, faz uma nota técnica, o Salomão faz parte dessa nota técnica em defesa do sistema híbrido. Eu, Andressa, um monte de gente, né, assina a nota, e a gente propõe o sistema híbrido, que depois a gente vai defender no dia 1º de outubro, numa audiência pública, que está o Marcelino, o Tiago, etc. Mas o segundo relatório, que nasce no dia 19 de setembro, é o relatório da campanha. Era 40% de complementação da União, CAC, sistema híbrido, essa era a proposta. E depois a gente começa no processo de negociação e depois surge o relatório real, que é o conflito. Mas que o grande fator, e eu me lembro que eu estava andando com o Paulo Sena, que é jornalista da Folha, e ele fazia a provocação, né? Vocês estão perdendo para o Todos pela Educação. Eu falei, não, a gente vai ganhar tecnicamente. E a possibilidade de ganhar tecnicamente foi graças a essa aliança que foi mais sólida com a Fineduca. E aí, na tua presidência, então, queria dizer que foi fundamental. A Analu não tinha final de semana, a gente trabalhou no Carnaval. Marcelino já estava acostumado com isso, porque eu digo que o Marcelino é o maior intelectual orgânico do financiamento da educação, porque sempre está disposto aos movimentos sociais, e ali se deu uma vitória que eu sempre falo com o Freitas. Ontem eu estava num debate com o Roberto Leyer na Amped, e que eu acho que tem uma compreensão sobre as disputas legislativas que ela é um pouco idílica, na realidade, porque é impossível, com a legislatura que nós temos, conseguir obter vitórias avassaladoras. A gente não vai conseguir ter vitórias totais. Mas, inegavelmente, se a gente considerar de onde a gente saiu para onde a gente chegou, foi uma vitória majoritariamente do nosso campo, do Fundeb. Só que os pontos que eles ganham são pontos muito estratégicos. Então, por exemplo, a questão do VAR. O Marcelino tem razão, a gente propôs uma regulamentação assinada pelo Randolfo Rodrigues, que criava o VAE,
que era Valor Aluno Ano Equidade, que era exatamente na linha do que a Andréia falou, somado com outras ideias que a gente já estava elaborando. O projeto de ICMS aqui de Santa Catarina, por incrível que pareça, que é um estado bastante conservador, o projeto de distribuição do ICMS pela educação é nessa linha, é uma linha até mais avançada, não é totalmente avançado, mas é mais avançado do que a gente tem em outros estados. Então, o que eu percebo é que a gente tem que compreender também uma estratégia proximal, a gente tem que ir ganhando conforme a batalha. O que desestruturou nessa regulamentação do Fundeb que a Analu traz é o orçamento secreto. Sobre o orçamento secreto, a gente não vai vencer nunca. Então, essa questão que o Juca traz, de que a gente tem que trabalhar com a direita, vou dar um dado aqui para vocês, eu tenho até como comprovar esse dado, está razoavelmente num artigo que eu escrevi com a Iracema, para arquivos analíticos da Universidade do Arizona. Quem garante a entrada do CAC na Constituição Federal, pasmem, é o Arthur Lira, naquele momento. Basicamente, só para vocês terem uma ideia de como é a decisão do Congresso. O Novo traiu um acordo, existe um acordo de tramitação que é um acordo tácito. Você não pode fazer destaque no segundo turno de uma votação de emenda à Constituição. O Novo, orientado pelo Todos pela Educação, trai o acordo, coloca uma retirada do CAC. A Dorinha, Juca, ela fala pela liderança do DEM a favor do Novo, traindo a gente. Na hora eu peguei o telefone e falei, Freixo, me coloque em contato com o Arthur Lira, eu tenho 5 segundos para falar para ele que ele tem como derrotar o Rodrigo Maia. E é assim que se faz o jogo no Congresso Nacional. A gente já tinha conseguido, a gente só consegue isso, para deixar bem claro, a gente só consegue isso porque a gente tinha feito uma grande mobilização social e política, que o CAC é pauta no Congresso Nacional desde 2005. O Arthur Lira já tinha ouvido do CAC, ninguém aguenta mais ouvir a gente falar do CAC, essa que é a verdade. Eu calculei, Marcelino, só para você ter uma ideia, a gente fez 39 audiências públicas no Senado e 68 na Câmara dos Deputados, de 2005 até o dia da votação, que foi em 2020. Então, ele já sabia o que era o CAC. Fundeb com CAC já tinha chegado, a gente colocou em cada WhatsApp de cada deputado 5.000 mensagens no dia da votação pedindo o Fundeb com CAC. 7 milhões de tweets. A gente estava com uma força avassaladora. Aí o Arthur Lira pensou, bom, existe essa força social. Ele falou que não conseguia falar com a mãe dele, porque a mãe dele estava, enfim, com alguma questão, não sei se é verdade, mas a gente não deixava o WhatsApp de ninguém funcionar. Depois eles todos mudaram os WhatsApps, inclusive, acabaram com o nosso esquema. Mas o fato concreto é que a luta política, ela contempla esses fatores. Não dá para achar... O que é o parlamentar, quando você tem uma agenda? O parlamentar é um vetor de voto. Não é o parlamentar que coordena o voto. São as forças que pressionam o parlamentar a tomar uma decisão. E aí foi impressionante, porque ele colocou, depois ele foi passando, fala com o líder tal, com o líder tal, com o líder tal. Eu pedi para o Bacelar, que é um deputado da Bahia, para travar a Tabata Amaral, que o Rodrigo Maia colocou na presidência da sessão, que é um absurdo, né? Até ali teria problema, a gente poderia ir para a justiça. Ele coloca, ela entra na presidência da sessão, e aí o que eu vou fazendo é com o Bacelar segura mais 10 minutos, ele ficou em estratégia de travamento da votação, ficou fazendo um processo de operação tartaruga. Ficava falando coisas totalmente aleatórias, a coisa rolou, deu para comunicar todo mundo e a gente ganha, basicamente isolando o MBL, Partido Novo e o grupo da Fundação Lehman. A Tabata, inclusive, acaba votando a nosso favor, né, porque ela ficaria isolada. Então, eu só estou trazendo essa questão que, em relação a trabalhar com a direita, a gente até já aconteceu, não tem como aprovar temas, mesmo o PNE, sem considerar a direita. O problema é a gente ter a capacidade de fazer a direita ser um vetor do nosso voto. E tem uma questão que é muito complexa a partir de agora, e que isso está intensificando, inclusive para o próximo governo, e falo dentro do processo da equipe de transição, que é um fator que a Vera pesquisa, que, por exemplo, na semana passada, a Fundação Lehman faz uma reunião e leva, inclusive, esses parlamentares que a gente utiliza como vetor de voto para a Universidade de Oxford. Então, existe um jogo de disputa que está posto na educação que a gente vai ter que ter a capacidade de trabalhar
30, 40, 60 vezes de maneira mais articulada daqui para frente. E aí o que eu queria fazer como intervenção final, pedido para a Fineduca, semana que vem tem reunião da Fineduca, o Nelson já entrou na reunião da campanha, a Andressa abriu espaço, e o que eu acho que hoje está em debate na equipe de transição e que as coisas não estão definidas, e que a gente precisa definir claramente, primeiro, como vai se dar exatamente o conteúdo do VAR. Existe uma disputa, ontem, para vocês terem uma ideia, anteontem, e tudo que eu estou dizendo aqui é o que está acordado dentro do meu acordo de compliance, tá? Então não estou descumprindo nenhuma regra da transição. Mas a gente fez uma discussão sobre a 2 de 2019. Eu defendo a revogação, todos vocês defendem a revogação, eu imagino. 2 de 2019 é a BNC Formação. Todo mundo defende a revogação. Ontem teve... Então, isso foi na terça-feira. Estava fechada a revogação. Aí vieram as fundações empresariais e disseram, não, nós defendemos. Aí eu falei, mas vocês não podem ter poder de veto. E ficou paralisado o debate. Ontem foi a reunião com as entidades científicas. E aí foram ótimas as falas da Giovana Damped, da Helena Freitas, da Anfop, Fórum DIR, que é a professora de Goiás, que é excelente também, Lueli. Foram falas muito boas, mas no final ficou esse debate. Bom, mas o que a gente faz? Falei, gente, sinceramente, nenhum de vocês, né, falando das pessoas que estavam ali, né, no papel das fundações empresariais, ou vinculados ou diretamente pessoas que são das fundações. Falei, nenhum de vocês forma um professor. Nenhum de vocês forma um professor. Vocês não sabem o que é formar um professor. O mesmo debate eu tive com uma outra pessoa do governo de transição que falou que o método fônico era bom. Eu falei, quantas crianças você alfabetizou? Então, tem uma questão da área de educação que a gente tem que ter, isso não significa reserva de mercado, mas se a gente defendeu na pandemia que as ciências da saúde devem orientar as políticas de saúde, na educação, as ciências da educação devem orientar a política de educação. É inaceitável um caminho diferente desse. É inaceitável. E eu acho que deu para penetrar, deu para abrir um caminho ali, né? Tem um grande aliado ali, né? Tem vários aliados, mas um que se pronunciou com perfeição, que foi o Abicalil, que entrou agora, que é um parlamentar que faz muita falta no Congresso Nacional, muita falta. Então, ele se posicionou muito forte. E teve também, lógico, a parceria do Heleno, da Rosaneide. A Rosaneide não estava nessa reunião em específico, né? Mas o Heleno estava. O que eu queria dizer para vocês que é importante, Nelson, não sei se é só você que vai estar pela Fineduca ou se vai estar a diretoria, mas o VAR tem que entrar fortemente na fala. A regulamentação do custo aluno-qualidade, porque o INEP fez um desserviço, e eu não tenho nenhum problema de falar para os servidores do INEP, defendo todos eles, estou lá defendendo a Cinep, só que eles aceitaram uma pressão e fizeram um estudo de um valor ótimo de custo aluno-qualidade que desconstrói tanto o CAQI, metodologia da campanha, como o SINCAC, que desde 2018, a campanha, num acordo com o Tiago, mediado pelo Marcelino, e Tiago, Adriana, que está aqui presente, e Gabriela, a gente considera que o SINCAC é a metodologia que a gente utiliza de CAC, né? Então, a campanha 2002 começa a estudar junto com o Marcelino, e agora o SINCAC é a nossa referência. Só que a regulamentação do INEP é péssima, e essa homologação não entrou, essa revogação de homologação não entrou no debate sequer. Por quê? Porque a regulamentação do INEP, a proposta do INEP, dos servidores, eu costumo dizer que a proposta do Bolsonaro, não dos servidores do INEP, é um valor ótimo que não considera insumos e que, não, de fato, não vai garantir qualidade da educação. É um anti-CAC, inclusive. Então, essa é uma outra questão que tem que entrar. E um outro debate que tem que aparecer é que o financiamento das universidades está fora da discussão hoje, por incrível que pareça. Mesmo com a Andifes, os reitores agora vão ter uma reunião, estão tendo nesse momento. Então, tem que entrar esse debate fortemente, porque ele está completamente alheio à discussão. E se a gente olha a estrutura aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje de manhã falaram, a Universidade Federal de Santa Catarina tem problema, e brincaram, não, ela é ótima. Eu falei, ótima ela é, mas ela deve ter problema, eu não tinha chegado aqui ainda. Eu acertei, quer dizer, precisa ter uma estruturação, investimento aqui para que se dê as condições de trabalho para professores e alunos. Então, o que eu queria dizer? A Fineduca tem muito que colaborar, mas precisa chegar na reunião com essa força de mostrar quais são os conceitos e os estudos que a Fineduca pode trazer para ajudar a gente a orientar a transição. Caso contrário, fica um debate etéreo. Então, muito obrigado, acabei falando demais, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu, Daniel, obrigado.
num capítulo A Vida Como Ela É. Então tá bom, eu vou trazer para a mesa aqui, tem uma pichação boa que os meninos fizeram no corredor aqui, não sei se vocês viram, né? Está pintando o que está desabando, né? Achei muito bom, é uma sequência. Mas estão pintando. Eu vou devolver, o Rubão quer falar lá, mas agora pode dar uma devolvida para a mesa, gente? Acho que dá tempo, até 5h20, nós estamos, né? Então, até 5h30 no máximo, tá bom assim? Dá para fazer um... passo para a Andressa. Obrigada, professor. Muitos pontos, eu anotei alguns também das falas de vocês que eu queria dialogar, então eu vou começar por eles. Foi interessante que o professor Marcelino falou de Uiramutã, né? Se eu não me engano, ele é um dos 6 de Roraima, né, que recebe o VAT. Mas algo que é interessante de se notar, né? E aí o caso de Roraima é muito emblemático nesse assunto, é que já a partir do VAT, mesmo com todas as questões, né, que o professor Marcelino trouxe, já a partir do VAT a gente tem uma distribuição maior para territórios indígenas, né? Então a questão de raça entra já a partir do VAT por conta dessa nova distribuição e do aporte maior de recurso. E é o caso de Roraima, vários dos municípios ali têm território indígena, né? E provavelmente acontece com outros quilombolas também, enfim. A outra questão, e aí você não respondeu, eu te mandei... A Malu falou sobre que está fazendo o mapa de atores, né? Citou até a pesquisa da Micaela, e quem defendeu a redução de desigualdades do VAR, né? Porque teve toda uma discussão de apresentação de proposta via IDEB, né? Com a sugestão da Tabata, e a sugestão da Tabata também era para tirar o CAC, está lá escrito retirar o CAC do texto. Vale também quem discute nessa questão olhar. E depois a gente faz essa proposta sobre o SINAEB, né? E aí acho que uma coisa que acaba sendo complicado para a pesquisa, e eu me deparo com isso várias vezes, é que, por exemplo, o texto da Dorinha teve muito mais do que os que estão protocolados lá no site, né, na histórico da tramitação. Ela circulou textos em off para ver o impacto, inclusive esses que o Daniel está falando, alguns não estão publicados, e a gente tem, porque a gente fez parte, mas não estão publicados, não dá para usar. Então, alguns meandros de detalhamento da tramitação, quando vai fazer esse tipo de pesquisa, acaba se perdendo, e aí tem que ser via entrevista com os atores e enfim, outras formas, né, de pegar essa fonte. A questão do VAT e do CAQUI, né, que o professor falou, não chega nem no CAQUI, eu acho que, até trazendo um diálogo com a fala do Juca, né, quais são os novos passos, na minha percepção, existe uma tentativa de entender que o CAC, que está no texto, e aí, a partir das fundações, querem menos recursos e tal, seria o CAQUI, né? Então, o VAT não chega no CAQUI, porque, na verdade, o CAQUI está no CAC do texto. Né? Então, eu acho que isso, e aí dialogando com o Juca, quais seriam novos passos, eu acho que a gente precisa ter uma proposta bem consolidada de como o CAC se relaciona com VAT, VAF, VAT, VAR, né? Onde ele entra, para que isso não fique solto, para se ter sugestões como reduzir o CAC para o CAQUI, né? Enfim. O ponto da Maria Cristina sobre as condicionalidades do VAR, que entrou a meritocracia e o SAEGO, né? Acho que um primeiro ponto é dizer que, nesse tempo de pandemia, por mais que quando a gente, por um lado, favoreceu a gente, eu falei isso numa entrevista que o GEM Report, aquele relatório que a Unesco faz todos os anos, o que foi descendo foi sobre atores não estatais, né? E aí eu dei entrevista falando como ator não estatal que atua, né, na educação, inclusive isso é citado no relatório, né, a nossa incidência no Fundeb. A gente teve uma vantagem, de certa forma, de ser na pandemia a tramitação do Fundeb, porque a gente, com muito pouco recurso, né, eu acho que essa era uma desigualdade de incidência muito grande. A gente não consegue estar em Brasília 24 horas, né, e pagar almoços e viagens para Oxford para os parlamentares, e isso pesou no começo da tramitação,
né, a favor do Todos pela Educação, das fundações empresariais, mas quando a gente entra na pandemia, tanto eles quanto a gente não estávamos em Brasília, era tudo online, e a gente tem base, né? Eu digo a gente, nossos movimentos, né, a campanha, a rede, movimentos sociais, a CNTE, e a gente conseguiu fazer uma mobilização de avalanche. Então, isso acabou sendo uma vantagem, mas, por outro lado, e eu acho que isso ainda está pesando para agora, depois que voltou uma presencial, né, no Congresso, a gente teve muita desvantagem, porque muitos dos projetos de lei tramitaram com urgência, né, em medida especial, porque estava na pandemia, não passava por aqueles debates das comissões. E, então, a gente, essa correria, todos os lugares que vocês forem ver, que tiver projeto de lei do Fundeb, etc., que passou na correria, a gente perdeu muito esses pontos estratégicos que o Daniel falou, porque, na correria, a gente não teve a oportunidade de debater e derrubar esses pontos, né? E um desses é esse, né, da meritocracia. E me lembrou também, porque você falou como essa questão acabou sendo rebatida nos estados, trazendo legislações para os estados, então, reformas, né, que acabam rebatendo em outras agendas, né, do estado. E eu escrevi um artigo com o Daniel para a LACIP, o Congresso Latino-Americano de Ciência Política, em 2017, que a gente analisa a implementação e a construção de 3 grandes políticas da educação, né, o PNE, o Fundeb e o Piso, para ver em que ponto elas estavam sendo implementadas e se o processo de construção participativo daquela legislação, o monitoramento, impactava em serem implementadas ou não, né? Porque o Fundeb estava plenamente implementado, ainda que o piso, os 10% mínimos tenha virado teto, né? Que era a nossa crítica maior, mas e o PNE praticamente não implementado, o piso mais ou menos, né? Então, 3 políticas estruturais são implementadas de formas diferentes, porque a gente ainda não chegou numa conclusão, né, muito estrutural, nem naquele artigo, mas a gente analisou como o Fundeb tinha sido um sucesso em termos de implementação, de ter saído do papel, né? E aí me lembra isso, porque por que será, então, que na política do Fundeb se colocaram esses penduricalhos, porque sabe que isso vai ser implementado de certa forma, né? E aí o outro ponto sobre isso é que tem um artigo do Tony Verger com outros autores, a Clara Fontevilla, tal, que ele analisa a América Latina em termos de privatização da educação até 2014, 2015, que é justamente quando no Brasil várias coisas mudaram, né, em termos de golpe, depois todo esse degringolamento do Temer e Bolsonaro, e ele classifica o Brasil como um país de reforma incremental da educação, e não estrutural, como o Chile. Só que ele fala que o Brasil está classificado como uma reforma incremental porque um dos motivos é porque é um país federativo, que a política a nível da privatização, as fundações fazem coisas muito a nível nacional, centralizado, né, de cima para baixo, e depois, para implementar, fica difícil. E aí é um dos motivos. O outro é que a gente tem mecanismos de participação social que acabam resistindo a processos de privatização. E aí eu e o Daniel, a gente escreveu um texto depois, para a NORAG, está publicado, que a gente argumenta que a gente, depois disso, começou a passar por um processo estrutural de privatização. E aí um dos motivos, que era a boa participação, cai, porque o Fórum Nacional de Educação foi refeito, né? Vários conselhos ficam desestruturados, todos os espaços de participação recrudescem, e a parte federativa se criam movimentos de renovação na política, RAPS, Renova BR, Vetor Brasil, que acabam pulverizando, né, esse alcance das fundações ali, e, por outro lado, elas também investem nos estados, nos municípios, e estão em todos os lugares. E aí me lembrou isso também, né? Então, essa foi aprovado lá, então, no Fundeb, que é uma política que funciona mais ou menos em termos de implementação, e, ao mesmo tempo, esse desafio de chegar nos estados já foi superado por essas fundações que estão investindo. Então, acaba... E aí, mais um motivo para a gente ficar de olho aberto nas regulamentações que estão acontecendo no Congresso, porque as coisas vão passando e se transformando em reformas estruturais nos estados, né?
O ponto do Juca, né, sobre os novos passos, já falei. Né, o CAC, como se relaciona com o VAT, VAF, nananã, como ele se insere, né, mais especificamente no Fundeb. Eu também concordo, né, movimentos, parlamento, governo, né, a gente tem muito trabalho, né, no parlamento, e agora que a gente espera que tenha um fortalecimento de volta, né, dos espaços de participação, que a gente possa entrar, né, na Câmara dos Deputados, porque a gente nem estava podendo entrar. E os 10% do PIB, eu acho que, na verdade, a gente primeiro tem que fazer o novo PNE e fazer essas projeções para ver onde é que entra isso. É claro que a gente não pode retroceder, né, isso é o que a gente tem defendido já faz tempo, mas a gente precisa discutir o que vai ser esse novo PNE, como que a gente vai construir ele, não retrocedendo com o atual, pelo menos, né? Do que a Andréia trouxe, acho que um ponto é retomar que tem muita gente da rede da campanha e de outros movimentos que entrou nos CACs Fundeb e não tem a menor ideia de como fazer as coisas. E a gente está sendo demandado, não só na rede, mas a gente recebe mensagem de rede social, de conselheiros, pelo amor de Deus, nos ajudem, façam uma formação. E aí eu já falei, né, com a Analu no outro ano, o Nelson agora está no grupo, com a Gilvânia, e assim seria incrível ter uma formação ampla nacional, né, com Fineduca, e, enfim, a gente apoiaria, né, esse movimentação. E aí um último ponto é que, para quem está estudando, né, a história, a gente fez um documento que registrou todo de 2015 até 2020, toda a nossa incidência, e aí o método, né, o que a gente fez, como a gente conversou, que dia foi a reunião, com quem a gente falou, né, toda essa história. E aí vale a pena olhar, quem tem curiosidade, de onde saiu cada demanda, cada itemzinho, os detalhes, né, de vírgulas do texto da emenda, né, da regulamentação a gente não fez. E, por fim, dar uma boa notícia, que a campanha argentina pelo direito à educação fez um estudo de CAC argentino, a partir do nosso CAC. E aí a gente está tentando ver um projeto, e aí já fica o convite para a Fineduca, porque o Chile, a campanha chilena, quer também estudar e fazer um CAC do Chile, né, ao luz da agenda deles, né, adaptado, claro. E a gente está tentando viabilizar para a gente tentar fazer essa pesquisa comparada aí. Foi muito legal o argentino. E, se vocês quiserem também, para chamar para eles apresentarem, eu acho que, né? Então, mas aí a Marcela pegou agora, eles contrataram alguns pesquisadores, eles se debruçaram em todos os municípios lá, que é outro modelo, e foi bem rico, e aí a gente está tentando expandir. Aí, quem sabe, né? Essas fundações vão aceitar o CAC, porque vai vir de fora. Mas é isso. Daniel, tu disseste que vai sair daqui a pouquinho? Não, só queria fazer um comentário e depois eu vou de cada um. Não é para responder algo, mas só tu recuperaste, enfim, algumas coisas, né, lá de 2020, principalmente. Quando tu disseste, como que foi no Fundef, depois no Fundeb 1 e agora, né, como foram, só uma coisa de história, né, que eu acho que aqui nesse evento é bom já que a gente está falando em processos, né, processos ocorridos, inclusive, entre nós, acho que vocês se lembram que entre nós também discutimos qual seria a nossa posição em relação ao novo Fundeb, né, porque, de repente, não tem mais funcionamento presencial e governo Bolsonaro, né? Então, nós nos colocamos assim diante da encruzilhada, né? Qual é a nossa posição? O Juca há pouco falava de prioridades. Lutar pelo novo Fundeb ou lutar pela prorrogação do Fundeb? Claro que estava fora, então a gente teve que começar, inclusive, fazendo entre nós. O que eu quero dizer entre nós foi um debate Fineduca, né, que depois a gente levou, enfim, também, quer dizer, participamos, então, né, não levamos, no diretivo da campanha. Então, esse passo também, eu acho que ele foi muito importante. Eu nunca esqueço, é isso que eu queria comentar, isso aí, que eu acho que, quando a gente, então, decidiu, novo Fundeb,
Eu me lembro bem de algo que eu acho que o Zé disse, que nós falamos meio junto, assim, depois pode ser muito pior. Né? Eu acho que a gente tinha razão. Mas, enfim, e um dia, não, vamos lá, então a gente vai defender isso. Quer dizer, as posições das entidades eram importantes, inclusive, para que no âmbito lá da comissão fosse adiante, não vai levar adiante se não tiver apoio das entidades, aí ficaria muito difícil, né? E eu sempre me lembro que o Daniel, numa ligação, né, que tinha a ver com alguma coisa, ele falando de como estavam as coisas lá, e ele disse 2 ou 3 vezes assim, Nalu, é governo Bolsonaro. Ele disse cada sílaba. Né? É governo Bolsonaro, é diferente, é outra coisa. E eu criei uma imagem assim, impressionante de como seria desbravar aquele território nessas condições. Mas, enfim, fazer alguns comentários em relação... Então, a Maria Cristina, né, que pergunta das condicionalidades... Onde é que está a Maria Cristina? Das condicionalidades do VAR e os processos que vocês têm vivido, enfim, né, em Goiás. Eu acho que esse é um tema, Maria Cristina. Eu acho que não é o caso de, nesse momento, assim, explicar as condicionalidades, né? A gente deu para ver que, no âmbito, principalmente dos municípios, né? No Rio Grande do Sul aconteceu isso aconteceu, na verdade, em vários locais do país, que, dado o prazo para colocar os documentos no CIMEC que comprovassem, né, que atendia à condicionalidade, 2 movimentos, eu acho que foram os mais fortes. O da norma regulando o provimento do cargo, né, de gestor escolar. Esse, com certeza, mobilizou muito. E a condicionalidade 4, que é a da lei, né, de distribuição do ICMS, também por critérios educacionais, atendendo à própria modificação que houve na Constituição. Eu acho que os processos, eu conheço alguns, nós estamos, inclusive, no grupo de pesquisa, reunindo documentos, né, de leis municipais ou decretos municipais ou portarias que foram feitas, né? Muita gente se mobilizou em relação a isso, a própria CIF foi prorrogando, né? Foram 3 prorrogações de prazo para inserir. Ontem eu olhei, não vi mais nenhuma, eu acho que o processo, né, encerrou. E o que, vamos dizer assim, é importante, que nos ocupa e preocupa, e, portanto, que eu acho que é importante de se ocupar, é de poder acompanhar alguns desses processos, de ver os textos. Claro, tem uma outra dimensão, que é de que modo havia, né, se a gente pega, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, rede estadual, né? A lei já existe desde 1995, mas, para muitas localidades que não tinham a lei ou que tinham, inclusive, eleição de diretor, mas que tem que deixar ali mais explícito no texto como é que está sendo considerada mérito e desempenho, né? Isso, que a gente percebe? Nas normas que a gente já coletou, algumas nós não vamos coletar tantas pelo Brasil afora, né? Houve uma corrida, enfim, isso mobilizou. Isso deu para ver que mobilizou os municípios, mobilizou a Undime, né? Acho que deve ter mobilizado a CNM também, eu não sei se aconteceu, mas a Undime mobilizou muito, né? Muitas reuniões. Imagino que tenha havido muitos textos padrão, mas eu não posso afirmar, né? Tu trazes alguma coisa em relação a isso. Eu acho importante, por um lado, repetir, tanto em relação a isso, quanto a do ICMS, né? Porque, como eu disse, em relação ao currículo alinhado à BNCC, houve mais consenso para a regulamentação disso no âmbito da CIF,
E talvez seja importante também de olhar, eu estou falando agora com um olhar, enfim, de pesquisadoras, né? De que modo os entes, né, federativos cumpriram com esse alinhamento. Foi por meio de um documento comprobatório do próprio município ou aderindo ao sistema estadual, é que isso tem a ver também com o próprio processo de construção dos referenciais curriculares alinhados à BNCC no âmbito de cada um dos estados, que deve ter sido, enfim, muito diferentes, né? Então, eu acho que, por um lado, tem um papel dos órgãos de controle, vamos chamar assim, de Ministério Público, de controle estatal, eu falo, de Tribunal de Contas, por que não se ocupar em relação a isso? Talvez consigam, e também dos conselhos de acompanhamento e controle social e de outras entidades, né? Recentemente fui num município da região metropolitana de Porto Alegre, que é o município de Alvorada, em que o sindicato dos municipários não tem dos municipários, não tem específico, né, para os trabalhadores da educação, também está procurando acompanhar, verificar, né, o que está acontecendo em relação a isso. Só que a gente, ao mesmo tempo que fala tem que ficar de olho, é ficar de olho no quê? É numa norma, né, que não está de acordo com a meta, uma condicionalidade cujo texto não está de acordo com a meta 19 do PNE e que coloca para o provimento do cargo de gestão exigências de mérito e desempenho, né, que não necessariamente ou mais comumente colidem ou vão na contramão de certos instrumentos de gestão democrática que já vêm sendo construídos, né? Então é difícil de tomar decisões, inclusive em relação a esses acompanhamentos, né? E isso leva, eu vou, na verdade, pular a pergunta do Juca, depois eu volto, mas acho que isso leva diretamente ao que a Andréia falou, né? Realmente, né, André, a gente vê assim muita variação em quantidade e em complexidade dentro de cada uma. Tanto o VAT quanto o VAR, as condicionalidades, são os indicadores, é isso e aquilo, e são os estudos de custo. Então, fica difícil. A gente já sente isso nas ações de extensão que a gente realiza, né, junto a diferentes entidades, grupo de professores, e é muito difícil, né, trabalhar com, procurar, vamos dizer assim, apresentar, discutir de forma mais didática. O VAR, então, eu acho uma complexidade, né, imensa. Por exemplo, existe uma ideia, que eu descobri isso na semana passada, de parte dos municípios, de que, se cumprirem as condicionalidades, né, as 5 condicionalidades, se estiverem ok, vão receber complementação VAR. Talvez só se mudarem a regra e o que está na própria lei, e não conseguirem, o INEP não conseguir elaborar os indicadores, né, e que, pelo que eu entendo, sendo início de dezembro, não sei quem está discutindo, né? Se alguém tem informação, quem está discutindo com o INEP para que esses indicadores sejam definidos, são indicadores de uma grande complexidade, no meio tem que ter uma medida de equidade da aprendizagem, né? Então, o que vai acontecer no início de 2023? Né? Vai levar um tempo, a complementação VAR vai começar a ser distribuída, sei lá, em junho, para que isso também seja definido. Vai ser decidido que atendeu a condicionalidade, as condicionalidades vai receber? Então, não sei. Mas a tua pergunta, ela era outra, né, André? Apesar de tu ter feito comentários sobre a complexidade, né? Tem a ver com como é que a gente faz, enfim, como é que a gente discute, né? Combate, na verdade, vamos dizer assim, ou se contrapõe ao VAR, eu coloquei um aspecto que eu considero positivo, que é contemplar redução de desigualdades, né?
embutido nisso, além de considerar atendimento, né? Então, a gente sabe que todo foco, como diz um jornalista do Foro de Teresina, não sobre isso, mas sobre outra coisa, é toda a turma da meritocracia que esteve envolvida, né, para a aprovação dessa complementação VAR. Eu acho, Andréia, que, por um lado, para nós, pesquisadores, pesquisadoras, né, eu acho que é importante que a gente desenvolva, enfim, e acho que em grupos de pesquisa a gente se fortalece muito, né, no sentido de ligar, enfim, o VAR àquilo que o Daniel falava antes de concepções de educação. Então, mesmo os resultados de melhoria da aprendizagem, né, vamos pegar esses que são o coração da turma da meritocracia, melhoria de aprendizagem, medido, enfim, via SAEB, via os testes, né? Pegando especificamente esse. Aí eu acho que não tem outro caminho, ou seja, um dos caminhos, não é o único, eu acho que tem que discutir estas avaliações. Né? Eu acho que é importante de discutir que sistema é esse, o que mede, até que discussões que já vêm sendo feitas por diversos grupos que trabalham, né, com as políticas de avaliação, de testes em larga escala e pensando em concepções de educação, né, além de gestão e de gestão democrática. Então, eu acho que e outro ponto, eu falei já demais, mas eu já vou terminar. Acho que tem um outro caminho também que, independente de Fundeb, de VAR, de VAT, de tudo mais, que é algo meio óbvio, que eu sei que todos nós aqui temos presentes, né? E, nesse caso, eu estou pensando principalmente nas prefeituras, porque nelas recai atualmente, o Zé colocou isso com muita clareza, né? Grande parte dos encargos da área da educação, o trabalho, enfim, que eu acho que ele começa por um trabalho acadêmico e que é das entidades e que é de extensão, aí eu estou me referindo, e que é campanha, enfim, é vários lados, que é o do fortalecimento da gestão local. Acho que a gente não vai conseguir melhorar alguma coisa, né, sem passar por isso. Porque, senão, por exemplo, o que a Vera colocava, né, hoje de manhã, dos pacotes, né, de ensino, de gestão, etc. e tal. Se não tiver fortalecimento da gestão local, e não me pergunte como é que a gente faz isso, mas é no sentido de nós também darmos uma contribuição, nós não vamos fortalecer, mas podemos contribuir. Essas gestões locais e as gestoras locais e os gestores locais vão continuar muito permeáveis à entrada, né, disso. Então, assim, nesse ponto, eu acho que a discussão das relações entre o público e o privado na educação, no que diz respeito eu acho que a Vera chama isso de direção, né, ou direção e execução, quando compra pacote, plataforma, etc. e tal, acho que isso tem que se conectar com a discussão das relações federativas na educação. A gente precisa conectar essas coisas, pensar em fortalecimento da gestão local, senão, né, porque, tudo bem, tem alguém que chega lá, que quer vender isso, quer vender aquilo, quer vender aquele outro. Mas tem alguém que tem que aceitar isso lá de parte da prefeitura e tal. Então, acho que tem que trabalhar com esse lado também. Né? Já estou terminando. Juca, eu acho que a gente... nós temos que ter temáticas, né? Nós temos, inclusive, na discussão que vai acontecer hoje à noite, da Assembleia da Fineduca, na carta da Fineduca, vários pontos, né? Toda uma pauta, talvez a gente tenha que ter prioridades dentro dessa pauta, né? Mas eu menciono 2 dos novos passos, né, de temáticas importantes, que é de pesquisa, que é de atuação, né, que é o custo aluno qualidade, é avançar nesse sentido, né,
e ações de advocacy também, nesse sentido, para avançar no custo-aluno-qualidade. Provavelmente, nós vamos ter, de parte de setores, né, do Poder Executivo Federal, do Ministério da Educação, não vamos ter lá tanta permeabilidade assim à concepção de custo-aluno-qualidade, né, da campanha, do SINCAC. Né? Então, eu acho que é uma temática muito importante. Outra é o Sistema Nacional de Educação, porque, dentro dessa regulamentação e das negociações, passa muito do CAC, das relações entre esferas de governo, entre sociedade civil e Estado e muita coisa mais. Então, o Sistema Nacional de Educação, e aqui a Andressa mencionou também o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, passaria por dentro também, né? Avançar em termos do Fundeb, conectar com o CAC, porque, por enquanto, estão desconectados. E o que o Nelson acho que vai se manifestar, talvez até eu gostaria que se manifestasse em relação aos 10% do PIB, né, e tal. O cálculo que foi feito, as projeções, as estimativas que foram feitas, né, para a defesa dos 7, depois dos 10, lá no período de elaboração do PNE, que agora é o 1424, foram justamente as metas de expansão e de garantia de condições de qualidade e do custo-aluno-qualidade. Bom, para isso, precisava de 10% do PIB. Ou seja, nós vamos recuar, isso quer dizer, o equivalente a 10% do PIB. Nós vamos recuar, isso significa que a gente também abre mão de metas de expansão que ainda são necessárias e das de garantia de custo-aluno-qualidade. Acho difícil, né? Quer dizer, nós não queremos recuar nesse sentido, porque recuar, pelo menos, do montante que é exigido, é recuar daquilo que esse montante vai garantir. E a gente não quer abrir mão disso. Então, seria isso, assim, alguns comentários. E interlocutores, eu acho que é isso aí, é movimentos, é parlamento e executivo nessa ordem. Obrigado, Nalu. Nós vamos para a última rodada, são 4 inscritos. Então, é o Rubão, Salomão, Vera e Nelson. Rapidinho. Então, tá bom. Tudo bom? Duas sugestões, bem na verdade. Uma é a seguinte, com relação a essa questão do resultado, que eu acho que a gente tem que bater firme, assim, bater firme, claro, que a gente está tentando fazer, evidentemente, mas acho que a gente tem que desqualificar. Então, por exemplo, talvez a gente tenha que criar uma bandeira do tipo assim, ó, nós queremos um resultado social. Bom, aí a gente quer resultado, mas a gente quer resultado social. Bom, aí você começa, pelo menos, a emparelhar das pessoas que defendem essa coisa. Não sei se a qualificação dessas coisas, dessa ideia de resultado, de repente começa a mexer, porque nós queremos aprendizagem, evidente, nós queremos não sei o quê, mas nós queremos um resultado social, queremos saber se as crianças estão lá dentro, se estão todas atendidas, se tem alimentação, se tem os insumos, bom, se está pagando o piso, se tem menos alunos, sabe, a gente começar a colocar uma vertente política para desqualificar, ao mesmo tempo ganhar campo. Eu acho que estou pensando alto, mas é uma sugestão. A outra é com relação a essa questão do papel de redistribuição dos estados e municípios para as escolas, que está na lei. E a ANALU também faz pesquisa. O PDD está na Constituição e está previsto agora, foi o novo Fundeb que trouxe também. Você faz pesquisa também lá com o PDDE, que é uma forma do governo federal jogar dinheiro lá na ponta. Eu acho que a exemplo do que aconteceu com o ICMS Educação, que os estados correram para fazer legislação, não sei o quê, eu acho que a gente devia colocar alguma coisa nesse sentido, porque o dinheirinho que chega na escola, um pouquinho que chega na escola, mas direto na escola, para realizar alguma coisinha, manutenção, mas também o projeto pedagógico, ir para fazer uma festa, fazer uma excursão, não sei o quê, esse dinheirinho faz diferença na qualidade. Faz diferença.
Então, de repente, colocar, sei lá, ó, a exigência de uma legislação, alguma coisa. Há exemplo do tal do CMS, mas assim, que coloque 0,5% do orçamento para as escolas, diretamente para as escolas. Tá certo? As pesquisas que eu fiz lá em São Paulo davam um pouco por isso, 0,5% a 1% na rede estadual e municipal, para as escolas diretamente. E para a gestão de escola, aí tem a ver com essa questão da gestão democrática dos recursos, prestação de conta, tudo. Estou pensando alto se não compensa a gente também fazer uma exigência legal, formal, a gente formalizar o negócio com essa característica, sabe? Fazer com que os estados e municípios, a partir dos seus orçamentos, reservem uma partezinha dele para colocar direto na mão das escolas para fazer a diferença. Era isso. Obrigado, Rubens. Agora é o Salomão, depois você, Dionéia, desculpe. Posso usar isso aqui? Eu acho esquisito esse negócio. Ah, não dá. Parece coisa do Roberto Carlos, né? Aquele negócio. Mas, gente, boa tarde. Dizer para o Rubão que a gente tentou, Rubão, uma emenda Rubão, lá em 2015, né? Na primeira versão, do Daniel deve lembrar disso, do Fundeb, criar uma subvinculação, né, dentro do Fundeb de repasse para programas direto às escolas, né? Isso morreu ali no primeiro ciclo de discussão, ninguém levou a sério, a coisa não andou, mas foi proposto. A gente pode recuperar isso. Mas eu queria comentar 3 pontos aqui, né? Primeiro, a minha leitura é o seguinte: a partir do que a gente chama de constitucionalização do CAC, né, que é aquela redação do parágrafo 7º do artigo 211, né, complementando o parágrafo 1º do artigo 211, que já é resultado da emenda constitucional 14, né, eu acho que a Fineduca e campanha, principalmente, né, nessa relação, a gente precisa chegar a um acordo de interpretação, uma proposta de interpretação sobre o significado daquilo, né, na relação com o CAQI e com o CAC. Né. Eu digo isso porque é natural que, com o processo de constitucionalização, ou seja, até então, até a entrada da 108, o processo era barrar o CAC na saída. Né. Agora o CAC está colocado como um referencial nacional de direcionamento do padrão mínimo nacional de qualidade, que é a obrigação da União segundo o 211, portanto, a tática agora muda, a tática agora é inventar cavalo de Troia. Né, ou seja, é mudar o conceito de CAC, já que não dá mais para dizer que o CAC não existe, não deve ser implementado. O estudo do INEP é isso, ou seja, é um cavalo de Troia. Né? Agora, eu acho que, inclusive, questionável sobre vários aspectos. Né? Ou seja, para mim está muito claro na legislação que padrão mínimo de qualidade do ensino, na Constituição, na LDB, artigo 4º, inciso 9 da LDB, que, inclusive, foi modificado este ano, em 2022, para reforçar que ele está falando de insumo, ou seja, se mudou nesse contexto do governo Bolsonaro, para dizer que ele fala de insumo mesmo, né, dizendo que os insumos têm que ser adaptados a cada etapa, né, ou seja, exato. Né? Então, eu não vejo como fugir do elemento, né, de que padrão mínimo, e, portanto, o CAC, pela emenda constitucional 108, é insumo. Né? Agora, nós temos que chegar a um acordo sobre essa interpretação. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, até pensando no debate de ontem do nosso grupo, ou seja, que os tribunais de contas, né, eles estão muito atentos a isso. Né? O Zé falou disso também. Né? Ou seja, do ponto de vista de nós que trabalhamos com política educacional, a nossa vertente deve ser, ou seja, reduzir ao máximo o espaço de discricionariedade dos órgãos de controle para potencializar o que eles sabem fazer, que é fiscalizar. Né? Se a gente deixar na mão deles a definição sobre o conceito de qualidade, vai dar ruim. Né? Ou seja, nós temos que definir isso como ponto de partida, né? E elemento a ser fiscalizado. Então, acho que isso é uma tarefa para pensar aí nos próximos passos. Acho que uma outra tarefa, muito inspirado pelo que a Malu, Arnalu trouxe, é o seguinte: eu vejo assim, a emenda constitucional 108, ela... enfim, a gente discutia muita coisa da lei de responsabilidade educacional, né, há uns anos. A emenda constitucional 108, mais a regulamentação do Fundeb, tem o potencial de ser, talvez, a maior lei de responsabilidade educacional do mundo, né, no sentido de que combina responsabilização via ICMS padrão Ceará, mais VAR, a depender do que venha a ser este VAR. Né. Até nesse sentido, eu acho que vale a pena, né, ou seja, a Fineduca pensar como estratégia de argumentação, nesse sentido que o Daniel traz,
que o VAR tem que servir de alguma forma como contraponto ao que tem sido a regulamentação do ICMS, que a gente já sabe para onde está indo, né? Ou seja, não faz sentido que o VAR reitere os critérios ou seja, da regulamentação do ICMS educacional, mas que ele sirva de um contraponto no sentido da equidade, da igualdade, do fortalecimento, né, da inclusão nessa perspectiva. Acho que esse é um argumento. E aí, do ponto de vista de tarefa para a FENEDUC, enfim, imagino, você falou de pesquisas que tem feito, né? Mas assim, eu vejo muito claro que isso aqui exigiria, né, até na lógica que já foi feita em relação ao Fundef, né, depois da remuneração, uma pesquisa nacional sobre implementação, né? Assim, acho que esse é um tema que a FENEDUC poderia abraçar ambos, né? Ou seja, essa lógica da responsabilização a partir da emenda constitucional 108, né? Porque a responsabilização ela está no VAR e está na obrigação de regulamentação do ICMS, isso está combinado com uma agenda dos institutos empresariais. Estava muito claro para eles que era atacar e colocar isso onde pudessem. Eles colocaram nessas duas frentes, né? Eu acho que isso mereceria, ou seja, nessa perspectiva, uma pesquisa nacional da FENEDUC, né, para monitorar e visualizar daqui a algum tempo para onde caminhou esse processo de regulamentação. E, por fim, concluindo mesmo, a preocupação em relação a como o Fundeb fortalece a privatização, né? O Fundeb ele amplia e torna permanentes vertentes de privatização. Isso a gente tem claro, né? Agora, uma outra discussão que tem aparecido, lá em São Paulo, por exemplo, na regulamentação das organizações sociais, agora no Paraná, é o seguinte: a gente diz para fora que o Fundeb, ou seja, não é possível financiar pelo Fundeb matrículas em organizações sociais. Para fora eu digo isso, tá? Aqui na FENEDUC eu digo o seguinte: isso é problemático, né? Ou seja, porque, até como foi dito ontem, não está proibida a compra de serviços educacionais e o estabelecimento de convênios de administração, que é isso que as OS fazem. O que bloqueia hoje um pouco é o 70% para o magistério e a obrigação de gasto em despesa de capital. Mas os municípios que têm muita receita própria, como São Paulo, né, e alguns estados, têm uma vertente e têm um caminho aberto, hoje, na legislação, né, para a implementação de organizações sociais com financiamento do Fundeb. Acho que nós temos que discutir isso também, né, como construir argumentação, como construir algum processo de contra-argumentação mais sólido que hoje nós não temos, né? Ou seja, se a gente vai no segundo nível de argumentação, nós perdemos hoje, em termos de dizer que é proibido, né? Ou seja, nesse sentido. Obrigado. Dioneia. Não, acho que aqui. Ó. Então, boa tarde para todo mundo. A mesa foi tão bacana, né, que eu vim aqui com uma preocupação. Depois de ouvir todo mundo, acho que eu sou a última inscrita, eu vim aqui com uma preocupação pragmática que o Rubão já adiantou, né? Talvez porque a gente foi secretário de Educação de município, Rubão, que a gente... E por que eu digo isso, né? Porque quando a Andressa mencionou a publicação do INEP, né, e o cavalo de Troia, que Salomão fala, gente, aquilo é de um positivismo, e é incrível, porque os primeiros textos, né, que levam para a questão da experiência do Ceará, você não consegue ali, em que momento, entender aonde que eles fazem a articulação entre ICMS educação, a questão do custo aluno qualidade, e muito menos até onde que aquilo tudo perpassa com o IDEB, porque, no final das contas, o que eles querem fazer a defesa é que, diferente do que a Andréia perguntou, e também essa minha preocupação, que eu acho que é a do Rubão, né, ali está tudo prontinho e tudo construído para que o grande mediador da situação, vou colocar assim como mediador, seja, de fato, a avaliação em larga escala, que é tudo que nós não queremos. O problema, e daí, de onde que vem a minha preocupação agora, que é a pragmática, né? Que é tudo que nós não queremos. Nós queremos outra coisa, né? A gente já conseguiu construir, por meio do SINCAC, os insumos e tal, mas o convencimento, quer dizer, na correlação de forças sociais, a gente ainda não conseguiu provar e ganhar que a nossa proposição é melhor que a deles. Por isso que eu falo que a minha preocupação é pragmática. E daí, talvez, Rubão,
a coisinha, né? Não lembro como que você chamou a nossa bandeirola de luta, né? Vale a pena. Porque tem uma outra questão. Eu não sei se, com o desmonte das instituições brasileiras, eu não sei se o INEP, neste momento histórico, está preparado para responder para a gente, por meio do CIF, aquilo que nós precisamos para essa construção. Do que eu vi e do que eu venho entendendo, eu acho que o INEP, pelo desmonte que ele sofreu, ele não tem as mínimas condições de responder para a gente, ao menos no tempo hábil que a gente precisa para fazer essa disputa na correlação de forças aí na sociedade brasileira, né? Então, acho que a gente precisa urgentemente de uma campanha que a gente coloque na rua que, para um curso-aluno qualidade, que garanta a qualidade, que o dinheiro chegue na escola e que chegue na remuneração dos trabalhadores em educação, uma outra direção tem que ser construída. E aí, o que nós temos contra a gente, infelizmente, nesse momento? Eu acho que é a questão do tempo. E aí eu acho que a gente, né? Porque o tempo da academia é um e o tempo da política pode ser outro. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Diné. O nosso tempo também já está apertando. Falar em tempo, é o Nelson. Por falar em tempo. Isso, então vou passar para o Nelson e pedir para a mesa tentar só uma síntese mesmo. Porque a gente está no nosso limite. O presidente pode falar à vontade, né? Presidente. Alex, dá uma ajuda aqui. Aproveita que a secretaria não está por aqui. É o seguinte. Primeiro, quero agradecer bastante a presença da Andressa e do Daniel. E eu acho que nós não podemos perder, como Fineduc, a oportunidade de dar uma conversada com o Daniel sobre o seguinte aspecto. Até conversei com ele ali antes. O papel do GT Educação nesse contexto da transição. Porque o que o GT vai fazer? Porque a Fineduc, e tem muitas entidades e organismos da sociedade e também movimentos sociais encaminhando documentação. O que eles vão fazer? Porque a Fineduc também encaminhou. A gente até mandou para todos os associados um documento que a gente elaborou e que tem muito a ver com a carta que vai ser discutida hoje, a Carta de Florianópolis. Então, a gente fez uma análise sucinta do contexto que a gente está viveu nesses anos agora, e depois uma série de pontos de âmbitos gerais, de caráter geral, revogação da emenda 95, fazer uma reforma tributária, etc., 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 e depois medidas emergenciais para a educação, ciência e tecnologia, com muitos aspectos aqui, dentre eles, que é desenvolver emergencialmente estudos para aplicar na educação pública o equivalente a 10% do PIB até o ano de 2024, bem como implementar o CAQI e o CAC, conforme está no PNE. E o primeiro deles é garantir que o PNE 2014-2024 continue sendo considerado epicentro das políticas educacionais, como o Luiz Dourado defende num dos livros dele. E, enquanto não for elaborado, essa ideia, é claro que ela tem que ser mais bem discutida. Enquanto não for elaborado o próximo PNE, que o governo e a sociedade toda trabalhem para implementar as metas que estão no PNE atual, porque vai ser um desastre na hora que for fazer uma avaliação do PNE atual. E assim por diante. E muitas outras coisas ligadas ao PNAE, ao PDDE, ou seja, a gente detalhou aqui aspectos bem específicos, né, do financiamento da educação. Então, a gente trabalhou esse documento com a qual a ideia? Que a comissão, o GT Educação da Transição, vai pegar esse material e dizer, olha, existe todo um movimento na sociedade, né, passar isso para o GT, que tem esse perfil aqui de demandas e essas reivindicações e tal. Isso vai ser passado para o próximo Ministério da Educação. E é o próximo Ministério da Educação que vai tocar
a evolução desse processo todo, implementar as políticas e tal. E eu imagino que, na hora da implementação, vai ficar sempre fazendo referência ao que ocorreu na campanha eleitoral, nas discussões, nos debates e tudo mais. E tudo que foi discutido naquele período, que eu estava comentando com o Daniel, as entidades todas participaram das discussões na PCO Abramo, desse processo de construção, né, da ideia de construir um projeto para esse governo que começa o ano que vem. A CNTE participou, todo mundo participou desse processo, né? Porque eu fiquei um pouco preocupado quando ele disse assim, se a gente não atuar lá agora e tal, me passou a sensação assim que esse momento é crucial demais, entendeu? E eu não tinha essa visão do GT Educação nesse momento. Então, se você puder fazer um pouco de comentário, que eu sei que você está já vinculado aí com uma reunião, depende da mesa. Né? Para contextualizar um pouquinho o papel do GT, para a gente ter um pouco essa ideia. Por exemplo, ele está me dizendo, eu não sabia ainda, que a FINEDUCA está no contexto do dia 7 de dezembro, em Brasília, para conversar lá com o GT. Se eu tiver condições, eu vou, e segundo ele, podem outros participantes também. Podem ser também presencial ou virtual. Então, pode ser que alguns fiquem remotos e eu fique lá presencial. Queremos o senhor presencial. E ele está dizendo que presencial é melhor. Faz uma vaquinha. Porque tem conversa de bastidores lá e tal, né? Você chega com o Luiz Cláudio, que é a parte de educação superior, com outros membros ali. Bom, então, um pouco isso, no limite da sua condição de membro do GT, de poder comentar um pouco sobre essas coisas. Né? Aí você encaminha. A minha proposta, eu não sei se o Daniel vai poder ficar mais tempo, porque nós vamos ter assembleia. Então, agora, às 6 horas, tem os grupos de trabalho. Então, pessoas que estão aqui. Então, realmente, eu vou pedir desculpa. Né? Eu acho que pode ser feita essa discussão no início da assembleia, Nelson. Vai, não. A comissão de transição espera a FINEDUCA. Então, vou passar para a mesa rapidamente, pedindo assim, uma síntese, né, nas considerações finais, pedindo desculpas para as pessoas que fizeram perguntas, etc., mas, como disse a Dilneia, o tempo é terrível. Né? O meu comentário é bem simples, na verdade, bem rápido, concordando justamente quando eu falei que a gente precisa ver como é que o CAC se relaciona, né, com VAF, VAT, VAR, e, enfim, como ele se insere no Fundeb, é justamente na mesma linha do que o Salomão trouxe, da gente ter esse acordo de proposta, né, de interpretação do que é o CAC nessa emenda, enfim. Eu acho que isso está faltando com urgência, e aí urgência porque justamente pelo que o comentário da Neia, né, sobre o tempo, né, a gente precisa, assim, já foi publicado o livro, né, do INEP, a gente já faz tempo, né, que foi publicado, e aí a gente precisa urgente ter um posicionamento político aí, mesmo que seja para esperar soltar na hora certa, né, que isso também é uma questão do tempo na política. Mas a gente precisa urgente fazer isso e agradecer todo mundo, e a FINEDUCA especialmente, Marcelino, Nalu, mestres para mim, por estar aqui com vocês e dizer que a campanha vai continuar, né, na luta. Isso é mais do que chover no molhado. E que a campanha somos nós, né, FINEDUCA também. Então, a gente vai ter que se fortalecer aí, porque, como o Nelson já falou e o Daniel mencionou, não está dado o que vai acontecer. E, na verdade, o que está dado é bem difícil. Obrigada. Gente, eu sou péssima de síntese, então eu não vou fazer síntese. Eu só quero dizer que fico muito contente que a gente tenha podido debater, né, nessa tarde o Fundeb, pontos críticos e acho que apareceram aí diversas outras possibilidades, né? E acho que se reafirma nas falas de vocês agora, né, Nelson, Dilneia, Salomão e Rubão, a importância que existe da gente continuar. Quer dizer, pesquisa e tudo mais, né? E o que tu dizias antes, mas vamos dizer assim, intervenção também.
E vamos que vamos, gente. E boas apresentações de trabalho para vocês agora. E tu convida para a Assembleia hoje de noite? É isso, obrigada. Tá bom. E esperamos, então, agora eu falo em nome da diretoria da Fineduca, o Nelson há pouco falou sobre isso. Hoje, depois da sessão de apresentações de trabalho, nós teremos a Assembleia da Fineduca, e é um momento muito importante de discussão, principalmente pela discussão da Carta da Fineduca, em que ali estão pautas, né, que pautam a atuação da diretoria e, de certo modo, se dá continuidade a algumas das discussões que foram feitas aqui hoje. Fala, Nelson. Então, gente, obrigada. Isso aí. Nosso presidente é um presidente que tem autoridade na voz, no tamanho. Agradecer todos, e a Cacilda acho que vai dar alguns recados, não é isso, Cacilda? Ah, tá bom. Então, obrigado, agradecer a todos que estão aqui e aguardem os avisos. Obrigado.